Queria ouvir o Thiago Fernandes para dar detalhes de como anda a situação da renovação de Matheus Pereira, que é uma grande preocupação do torcedor cruzeirense. Ô Eltinho, isso deve ser finalizado essa semana. Os jogadores do Cruzeiro, os principais, se representam hoje, né? Dia 5 de janeiro. E o Matheus Pereira volta agora e isso deve ser finalizado essa semana numa conversa que haverá uma reunião de fato entre a diretoria do Cruzeiro, hoje liderada pelo vice-presidente de futebol da SAF, que é o Pedro Júnior, e o staff do Matheus Pereira para solucionar isso, tá? Então é um negócio que ainda esta semana deve ter um desfecho. O Matheus Pereira vai renovar o contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca esteve preocupado em relação a isso. É até engraçado, eu conversei uma vez com o Pedro Lourenço e foi em on mesmo, não foi nem em off. E o Pedro Lourenço falou comigo que, cara, não tô preocupado. Essa situação vai acontecer, seja em janeiro, seja em fevereiro, seja em outro momento, mas ela vai acontecer. Ele ainda tem. Ele hoje é o maior salário do Cruzeiro. Ele hoje é o maior salário do Cruzeiro. Com a saída do Gabigol. É que assim, o Gabigol, ele acabava sendo o cara que recebia mais por causa das luvas. Isso. Mas o Matheus Pereira é o maior salário do Cruzeiro desde a época do Gabigol. Mesmo com o Gabigol, ele já tinha o maior salário. Então, normalmente deve ter uma melhoria nesse salário. É possível que ele tenha uma valorização. Não muito grande, mas uma valorização. É possível que tenha. Tá, importante. Eu acho que é um nome importantíssimo pro... Só mais uma informação a respeito do Cruzeiro, que é de hoje. O Fagner conseguiu a rescisão contratual com o Corinthians. O Corinthians vai continuar pagando ao Fagner R$200 mil mensais até dezembro de 2026, que é quando se encerraria o contrato dele. Esse era o pleito do Fagner com a diretoria corintiana. Conseguiu a rescisão contratual e vai assinar em definitivo com o Cruzeiro, muito provavelmente até dezembro de 2027. Ó, coisa boa. Informação importante. O Fagner se manter. Depois da chegada do Tite, eu acho que foi até um assunto que a gente comentou, né? Que se era um jogador que poderia sair ao final de 2025, né? Entrada de 2026, com a chegada do Tite, mudou totalmente tudo aquilo que a gente tinha de informações e acabou que daquelas informações que eu dei em outubro, que eu falei assim, ó, tal, fulano, beltrano e ciclano não ficam no Cruzeiro, e o Fagner estava entre esses, só o Fagner é o único que não completou. Ele não completou 2018. Por causa da chegada do Tite. Agora a gente precisa... Você quer citar alguma coisa a respeito do Matheus Pereira, que eu acho que é um jogador tão importante para o Cruzeiro, e que o ano passado os números não foram os melhores que o do ano de 2024, é uma curiosidade, mas o ano passado vimos o Matheus Pereira num todo. Eu acho que assim, por completo. Com todas as suas qualidades apresentadas dentro de campo. Um jogador que entendia a dinâmica do que o treinador pedia, fazia recomposição, buscava jogo, pifava seus companheiros, né? Dava as assistências, criava situações de gols. Um cara que na temporada de 2000, se faltava algo para o torcedor ter essa certeza do tamanho, do talento do Matheus Pereira, não falta mais, né, chefe? Eu concordo com você, Elton, e você já me viu muitas vezes avaliar jogadores, principalmente de ataque, olhando número. E aí você falava comigo, ó, jogador não é número. Cara, esse caso do Matheus Pereira é a maior prova disso. Os números dele na temporada 2024 são melhores, os números assim, participação de gol, assistências, gols, enfim. Número frio. Número frio é melhor do que o número de 2025. Mas a temporada não tem comparação, cara. O Matheus Pereira jogou muita bola, foi de fato um maestro, jogador que conduzia o Cruzeiro, marcava, roubava bola, enfim. Foi uma temporada de fato absurda. E assim, você pediu minha opinião, Elton, pra mim é prioridade 0 do Cruzeiro, prioridade 1. Assim, se o Cruzeiro tá fazendo esforço pra trazer o Gerson, o esforço para renovar o seu camisa 10, o seu principal jogador, tem o Caio Jorge, artilheiro e tudo, mas pra mim o principal jogador do Cruzeiro se chama Matheus Pereira. O Cruzeiro não pode perder esse jogador de jeito nenhum. O próprio Pedrinho sabe disso, falou que tá pensando até em propor um contrato de 5 anos. Então, assim, eu acredito muito que o Matheus Pereira renove. Mas é uma questão realmente difícil, assim, eu digo difícil de negociação. O empresário dele vai vir e aí vai ter uma negociação, porque são cifras altas, isso é natural. Não, mas eu acho que agora é pra selar mesmo, sabe, André? Um negócio que já tava encaminhado. O próprio Pedro Júnior, depois do Campeonato Brasileiro, ele dá uma entrevista que ele fala, tá avançada a renovação, papapá. Só não tiveram tempo. O Matheus Pereira entrou de férias, foi curtir a vida, sei lá onde ele tava, o Cruzeiro buscando um monte de jogador, não tiveram tempo pra sentar e bater o martelo, de fato.
Mas esse negócio terá o martelo batido. E é um negócio agora, bom para todo mundo. O Matheus Pereira permanecer no Cruzeiro, no ano que o Cruzeiro está montando um time competitivo, que você tem uma Libertadores para poder disputar, né? Eu não sei se ele ainda tem sonho de uma Copa do Mundo, porque eu acho muito difícil. Mas cabia, hein, nessa Copa. Eu acho que ele deveria ter tido pelo menos oportunidade, eu acho que ele deveria ter tido oportunidade. Mas eu acho que para ele, cara... ser convocado, né? Assim, a convocação demorou a situação toda dele, cara, é muito confortável. Não, pra que sair daqui? Né? Como que ele gosta, tá adaptado. A torcida tá do lado dele, o time tem uma perspectiva muito boa. E se chegar o Gerson, então, só ajuda o futebol. Não, gente, o que pode ser, agora vamos, já que já falou o nome do Gerson em umas 3 vezes, o que pode ser esse Cruzeiro com a chegada do Gerson, né? Porque ele muda de patamar só para o torcedor aí que não tá sabendo, no sábado, o pai do Gerson, o seu Marcão, uma figuraça, chegou a Belo Horizonte para ter uma reunião com o Pedro Júnior e também com o Pedro Lourenço para falar a respeito desse contrato do Gerson. Então, a expectativa é que tudo já está alinhado, falta agora o mais complexo, que é convencer o danado dos russos a liberar o Gerson. Repita para mim o que você disse logo que você voltou de folga e eu entrei de folga, porque... A gente ficou de folga, eu fiquei de folga semana passada, você ficou no anterior. Isso. Só que você disse no grupo que você diria logo que você entrasse no programa. O quê? Me lembra, pode me lembrar. Que o Gerson era a maior contratação do Cruzeiro dos últimos 15 anos. Dos últimos 15 anos, maior contratação. Isso, a maior contratação do Cruzeiro. Frase de Elton Novaes, que eu concordo, tá? Não, eu vou só assinar Gerson, na caneta então, lá embaixo. Peraí. O Gerson vindo para o Cruzeiro, ele é a maior contratação do Cruzeiro dos últimos 15 anos. Tô só assinando embaixo, 15 anos, tá? 15 anos, porque é fácil. E, velho, eu só fico pensando nesse encaixe. Matheus Pereira e Gerson. Nossa. Você encaixou os dois. Tomadas as devidas proporções, é porque sempre quando a gente fala isso também já vira um caos. Mas depende do que você falar, eu vou concordar. Vamos ver, hein? Arrascaeta e Gerson. O que os dois geraram, Arrascaeta e Gerson no Flamengo, Matheus Pereira e Gerson podem gerar no Cruzeiro. E vou te dizer mais. Se o Matheus Henrique continuar como primeiro volante, que eu acho que não vai acontecer, ele joga mais que o Romero e que o Luiz Arão. O Matheus Henrique joga bola demais. Muito mais. Demais. Mas no meu Cruzeiro ideal, o Matheus Henrique é o segundo volante e o Romero o primeiro. Muito mais. E o Gerson? Matheus Henrique... Romero, Matheus Henrique, Gerson. Você vai tirar o Christian desse time? Arroio e Matheus Pereira. Eu vou ficar chateado. Mas alguém tem que sair, cara. E o Christian seria esse nome. Romero e Lucas Silva, obrigado. O Christian é natural a saída dele. Eu acho que vai ser natural. Mas o Christian, velho, o Christian foi importante demais. Infelizmente ele tá no patamar dos outros. Jogou bola pra caramba. Mas é uma função diferente. Thiago, vai ser natural pra o elenco forte você ter o Christian no banco. Não, é que assim... É natural isso acontecer. Eu acho o Christian um baita operário. Um baita. E um operário necessário. Mas você não colocaria o Gerson no lugar dele? Quem você colocaria no banco, então? Os dois primeiros volantes. Você tira um dos dois. Tiraria os dois. Você tira o Romero então faça a escalação. O Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroio, o Caio Jorge. Você tira o Romero. Maluco, o Matheus Henrique não marca igual o Romero. O Romero não sai do time. Não sai do time. Romero não sai. 2x1 contra o Corinthians. Ninguém marca como o Romero. O Romero não sai do time. Não, eu também acho que não sai. Não sai. Então, o que eu quero, gente. Não, o que você quer, beleza. Então, o que eu quero e o que eu imagino é que o Romero não sai desse time de jeito nenhum. Você ter o Carniceiro pra pegar e morder pra tudo quanto é lado, irmão, é do jeito que a gente fala. É o cachorrão mesmo, o cachorrão da boca preta, que vai morder pra tudo quanto é lado, irmão. É isso. Aqui, a gente vai voltar a falar mais sobre o cachorrão da boca preta, o Romero junto com o Gerson, né, que possivelmente vai fechar com o Cruzeiro, mas o HG tem mais um recadinho e a gente vai continuar.